Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente. A gente vai contar 3 casos de pessoas que desapareceram e foram encontradas depois, mas com histórias extremamente bizarras e que não fazem sentido. Então, se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Como vocês podem ver, hoje eu comprei um microfone novo. Ai, ele é tão lindo. Mas assim, como eu preciso comprar aquele braço pra colocar ele em cima, pra não ficar aparecendo no vídeo, no caso hoje ele vai ter que ficar aparecendo, porque eu ainda não comprei. E o que apareceu aqui, gente? Eu chamei a Ária pra vir gravar comigo antes de eu sentar pra gravar. E ela não vinha. Mas é eu começar a falar que ela aparece aqui, porque ela sempre tá junto comigo quando eu tô gravando os vídeos. Apesar de vez em quando vocês não verem ela. É muito fofinha. Enfim, espero que isso melhore os áudios, tanto do podcast quanto dos vídeos. Eu tava usando a lapela, mas enfim, já não tava contente com o áudio há algum tempo. Então tô animada pra começar com um microfone novo. Até porque ele é coloridinho e brilha. Enfim, sem mais enrolação, bora pros casos de hoje. Em primeiro lugar, Steven Kubacki. O Steven cresceu em uma família de classe média baixa. O pai dele trabalhava em uma fábrica de pneus e a mãe era secretária na Universidade de Massachusetts. Em 1978, o Steven tinha 23 anos e ele estava frequentando uma pequena universidade chamada Hope, que ficava no Michigan. Ele estudava História e Alemão e, apesar disso, ele mudou a graduação dele diversas vezes. Ele estudou todo tipo de coisa e ele era considerado uma pessoa bem aventureira. Ele adorava esquiar. Fora isso, ele também gostava bastante de andar na natureza. Então era bem comum pro Steven sair em longas caminhadas, principalmente quando tava nevando, levar o par de esquis dele e aproveitar o dia. E aí, pouco antes dele se formar dessa universidade, ele decidiu que ele queria fazer uma caminhada sozinho em volta do Lago Michigan, que era bem perto da universidade dele. Essa área é conhecida como o Triângulo do Lago Michigan, e ela é bem parecida com o Triângulo das Bermudas. Como vocês bem sabem, o Triângulo das Bermudas é considerado um dos lugares mais misteriosos do mundo. Afinal, várias pessoas, aviões já desapareceram por lá e nunca mais foram encontrados. Um exemplo de algo estranho que aconteceu no Triângulo do Lago Michigan foi em 1891. Uma escuna com um cara chamado Thomas Hoon estava viajando por lá em busca de madeira. Junto com ele tinha uma tripulação de 7 pessoas. Toda a tripulação, incluindo os 7 marinheiros, desapareceram e ninguém nunca mais ouviu falar deles. Também não tinha nenhum sinal deixado pelo barco. Mas é claro que o Steven não estava preocupado com essas histórias, ele tinha muita experiência no que ele fazia, e ele avisou os familiares e os amigos que essa pequena expedição só ia durar um dia, e logo ele ia voltar. E nenhum dos familiares ou amigos do Steven pensou muito sobre isso. Eles sabiam que ele estava acostumado com essas pequenas viagens, às vezes durava até mais de um dia, e ele sempre voltava bem. Só que no dia seguinte, algumas pessoas estavam andando com aqueles veículos de neve, e eles encontraram uma pequena trilha de esquis que parecia ser de uma pessoa indo em direção à beira do Lago Michigan e parando por ali. Os esquis também estavam ali na beira do lago, mas não tinha sinal de uma pessoa e muito menos sinal de que essa pessoa tinha voltado do lago. A primeira conclusão que eles tiraram foi, bom, alguém caiu no lago, provavelmente se afogou e não conseguiu sair. Não tinha nenhum sinal no lago de que alguém tinha entrado ou caído. Tipo, a terra, a neve ali em volta, não parecia estar muito perturbada. Mas ainda assim, essas pessoas que encontraram os esquis acharam por bem informar a polícia. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, os familiares e amigos do Steven repararam que ele não tinha voltado para casa, começaram a se preocupar e reportaram ele como desaparecido. Os policiais, então, vão em direção aonde os esquis foram encontrados e uma busca é feita. Só que aquilo não estava fazendo sentido, porque as pegadas paravam ali e não iam para mais lugar nenhum. Centenas de pessoas procuraram pelo Steven, eles procuraram ali em volta da região, procuraram dentro do lago, e aí um fato bizarro aconteceu. Depois de algumas horas de busca, a mochila do Steven apareceu próxima aos esquis, só que as pessoas ficaram se questionando. Afinal, o primeiro lugar onde eles procuraram pelo Steven foi onde estavam os esquis, e não tinha mochila ali. Como que tinha mochila
mochila agora? Só que eles também não pensaram muito sobre isso, tava todo mundo muito preocupado. Eles pensaram que talvez eles só não tivessem reparado na mochila e continuaram as buscas. Só que depois de alguns dias, semanas procurando por ele, sem nenhuma evidência, eles precisaram desistir. Agora, os familiares e amigos só assumiram que o Steven tinha de fato se afogado no lago. Era a única explicação plausível. E é claro que todos eles lamentaram a morte de um homem tão jovem. A universidade onde o Steven estudava fez todo um serviço memorial e eles também emitiram um diploma para ele, simbólico, afinal ele estava prestes a se formar. E era isso que todo mundo acreditava. E aí 15 meses se passaram. Os familiares do Steven estavam tentando se recuperar da morte do garoto e aí o pai dele recebe uma batida na porta da frente da casa. Quando ele abre a porta, para surpresa dele, era ninguém menos que o filho, o Steven. E aí todo mundo ficou completamente chocado e é claro que todos estavam com muitas perguntas. O Steven mesmo não estava acreditando que tinha passado tantos meses desaparecido. Ele disse que não tinha ideia do que tinha acontecido, mas que ele teria acordado em um campo aberto a cerca de 64 quilômetros da casa dos pais, que por curiosidade era perto da casa da tia dele. Então ele foi andando até a casa da tia e a tia dirigiu o Steven até a casa dos pais. E assim, o bizarro é que ele estava usando roupas que ele não reconhecia, ele estava com uma nova mochila, mapas, e ele também tinha várias lembranças de várias partes diferentes do país, como por exemplo São Francisco, Sacramento, Chicago. Ele também estava com $40 em dinheiro, novos óculos e novos pares de tênis. A camiseta que ele estava usando era uma camiseta de maratona, de corrida, e ele disse que tinha participado dessa maratona. Então agora a gente tinha uma pessoa desaparecida há 15 meses que foi dada como morta, reaparecendo sem nem se tocar que tinha passado tanto tempo assim, e com roupas, coisas completamente diferentes do dia em que ele desapareceu. Ele realmente parecia não se lembrar de nada, e é claro que esse caso foi pra mídia, só que o Steven não quis falar muito sobre isso. Ele só falou que ele achava que tinha feito muitas corridas. A mídia achou bem estranho que ele não queria falar sobre o caso. A hipótese mais lógica, então, é que ele tinha algum problema de saúde emocional ou mental que fez ele desaparecer da sociedade por um tempo, antes de voltar na hora que ele achasse que faria sentido. O Steven disse que ele não tinha problemas de saúde mental e que nada fora do comum tinha acontecido. Hoje ele trabalha como psicoterapeuta e romancista e vive bem. Só que agora que vem uma parte mais esquisita ainda dessa história, na minha opinião. O Steven tem um site só dele. Eu acho que se vocês procurarem o nome dele, é uma dos primeiros sites que aparecem, stevenkubak.com, alguma coisa do tipo. Em algumas entrevistas, ele disse que ele não falou sobre o desaparecimento dele porque ele não queria que a vida dele se resumisse a isso, que ele fosse só o desaparecimento. Mas, ao mesmo tempo, no site, tem todo um tópico só falando sobre o desaparecimento. E pelo que eu entendi, ele já lançou alguns livros sobre a vida dele, que eu acho que não são relacionados com esse fato. Mas eu também encontrei uma entrevista no YouTube, uma das primeiras entrevistas que ele fez, depois de, sei lá, 40 anos do desaparecimento, em que ele decide falar um pouco sobre isso, mas pelo que eu entendi, ele conversou com os hosts do podcast antes, que durante essa entrevista, ele não queria falar do desaparecimento em si, porque ele ia lançar todo um livro contando o que aconteceu na vida dele durante esse período. Então a entrevista é toda muito esquisita, porque eles começam a falar da infância do Steven, aí quando chega na hora do desaparecimento, ele fica meio tipo, não vamos falar sobre isso, vamos pular sobre essa parte, e no caso era a parte mais importante e que as pessoas mais tinham interesse em saber, e depois ele fala desse pós. É claro que essa entrevista é só pra divulgar o livro, e aí tem muita gente comentando, tá, ele desaparece misteriosamente, não quer falar o que aconteceu, mas compre meu livro, sabe aquela coisa? No próprio site, sobre esse livro do desaparecimento, tem escrito o seguinte: a história envolve uma organização revolucionária, um terrorista idealista em treinamento chamado Nathan T. Stanfield, experiências espirituais com drogas alucinógenas e realidades alternativas, a legião estrangeira francesa e a luta de um jovem para encontrar um significado durante um período turbulento. Então, assim, o que eu acho dessa história toda? Talvez o Steven tenha desaparecido de propósito procurando algum significado pra vida, e talvez ele tenha criado várias histórias pra poder vender um livro. Não sei. Sei que esse caso é muito estranho, sei que não vou ler o livro dele, mas se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o site dele aqui embaixo. O segundo caso é do Hiker Webb. Vocês provavelmente já ouviram falar do Hiker, porque uma foto dele, depois que ele foi encontrado, viralizou. E pra mim, talvez esse seja o caso mais misterioso dos 3 que a gente vai contar hoje. A família Webb morava em uma pequena cidade chamada Troy, uma cidade muito conhecida pelos seus lagos e pela natureza. E também era uma cidade bem
pequena. Várias das pessoas que moravam na cidade moravam nessas casas grandes que ficavam perto de grandes bosques. E aquele dia era só um dia normal. O Hiker era um garotinho de 3 anos de idade que estava brincando com o pai dele e com o cachorro da família no quintal na frente da casa. Nesse meio tempo, o Hiker cansou um pouco da brincadeira que eles estavam fazendo e decidiu andar pelo quintal procurando pequenos insetinhos, tipo aqueles minhoquinhas, sabe essas coisas? Sabe que criança gosta disso, né? Eu lembro que quando eu era criança eu adorava ficar pegando insetos, caramujos, tipo, não caramujos daqueles gigantes, né? Mas tipo aqueles pequenininhos. Acho que isso é pouco higiênico, né? Mas quando eu era criança eu gostava disso. Então era algo que ele fazia também. Ele tinha um vidrinho com terra onde ele ia colocando minhoquinhas ali. E aí ele foi cavando por todo o quintal, levantando aquelas pedras maiores pra ver se tinha algum bichinho embaixo. E era o meio de junho, era verão lá nos Estados Unidos, o tempo tava muito bom. O pai do Hiker, que viu que ele estava interessado com outras coisas, além de brincar com ele, decidiu entrar na casa por alguns minutos porque ele tinha que procurar alguma coisa. Não ficou muito claro o que ele tinha que procurar. Então o Hiker ficou por esses minutos do lado de fora junto com o cachorro. Só que quando o pai dele voltou, o filho não estava mais lá. Apesar disso, o cachorro tinha ficado e parecia bem ansioso. Esse ponto da história é um pouco estranho porque as pessoas dizem que cachorros normalmente seguem, né? Principalmente os donos, a criança, se ela estiver indo para algum lugar. Então, o cachorro não ter ido foi uma parte meio esquisita. E aí o pai dele saiu por todo o quintal, procurando ele por toda parte, gritando o nome do filho, pedindo ajuda para os vizinhos. Ele também avisou a esposa do que tinha acontecido. Eles procuraram por toda parte, não encontraram nada, e aqui tem duas versões da história. Uma versão diz que os pais, depois de 2 horas, entraram em contato com a delegacia de polícia para avisar que o filho tinha desaparecido, e a outra versão disse que foi um vizinho que entrou em contato com a polícia. Nos dois casos é um pouco estranho, as pessoas questionam muito porque os pais demoraram 2 horas para reportar o filho de 3 anos como desaparecido. Eu imagino que qualquer pessoa aqui pense que, sei lá, se seu filho desapareceu por 10 minutos, 20 minutos, você já vai ficar preocupado o suficiente para reportar para a polícia. E se foi o caso de só os vizinhos irem reportar, por que os pais não fizeram isso antes? Quase imediatamente depois desse relatório da polícia avisando que o garoto tinha desaparecido, começou uma busca. 50 voluntários, incluindo policiais, foram procurar por ele. Eles também levaram drones, cães farejadores e até um helicóptero percorreu a área. O xerife também mandou um alerta vermelho para os condados próximos para avisar que ele tinha desaparecido, caso alguém visse um garoto parecido com o Hiker. Eles informaram o nome, a idade dele, como ele se parecia, quais roupas ele estava usando, e os pais também falaram para a polícia que ele estava usando um macacão só na hora que ele desapareceu. Eles conseguiram procurar por cerca de 3 horas, mas logo as buscas tiveram que ser interrompidas. Isso porque uma grande tempestade atingiu a área. A floresta que eles estavam procurando era a que estava imediatamente ao lado da casa, até porque eles não imaginavam que um garotinho de 3 anos conseguisse andar por muito tempo sozinho. E além da tempestade, essa floresta era conhecida por ter muita vida selvagem. Já tiveram avistamentos de ursos e de leões da montanha. Então agora que já tinha anoitecido, tava uma chuva muito forte, com raios e relâmpagos, e ainda tinha esse ponto da vida selvagem, eles deram uma pausa. Na manhã seguinte, a busca continuou, apesar das esperanças estarem bem baixas. Foi aí que eles decidiram ir um pouquinho mais longe da vizinhança, e nessa trilha eles encontraram várias pedras empilhadas, e eles imaginaram que o Hiker teria passado por ali porque ele estava nesse processo de procurar os bichinhos, então talvez ele tivesse tirado as pedras para procurar. Mas fora isso, nenhuma outra evidência foi encontrada. Depois de 3 dias de buscas incessantes, a delegacia finalmente recebeu uma ligação. O Hiker tinha sido encontrado vivo e dentro de uma cabana a quase 4 quilômetros de distância da casa dele. Essa cabana ficava bem longe das trilhas ou até mesmo da estrada. E aí começaram as dúvidas. Como uma criança de 3 anos tinha sobrevivido sozinha durante 3 dias em uma floresta, no meio de uma tempestade, usando só um macacãozinho. Isso sem nada para comer e nada para beber. Quando o Hiker foi encontrado, ele tinha pequenos machucados. Ele tinha alguns cortes na perna, alguns hematomas no rosto.
Ele parecia um pouco mais magro e tímido, apesar dos policiais acreditarem que isso se deu porque tinham várias pessoas que ele não conhecia em volta dele. E é claro que ele também parecia aterrorizado. Foi nesse momento que ele foi colocado em uma ambulância e que foi tirada a foto chocante que circulou toda a internet. O hiker, nessa foto, tá bem sujo e com os olhos bem arregalados. É claro que ele passou por um grande choque. Quem encontrou o hiker foram os vizinhos daquela cabana onde ele estava. Eles se questionaram até como o hiker conseguiu passar pela porta da frente. Afinal, ele era só um garoto de 3 anos. E eles disseram que eles estavam caminhando pela região quando eles ouviram alguns barulhos vindo de dentro dessa cabana. Pareciam uns murmúrios. Eles desconfiaram que era algum animal que tinha ficado preso lá dentro e que estava tentando sair. Foi aí que eles decidiram abrir a porta e encontraram o garoto. Quando o hiker chegou no hospital, ele foi examinado, vários testes foram feitos e ele estava bem, no geral. Claro que ele tava desnutrido, ele não tinha comido, mas uma parte muito estranha também é que, tipo, um adulto, pra sobreviver sem água, falam que, tipo, a gente não sobreviveria por 3 dias, se eu não me engano. E o hiker com 3 anos sobreviveu e parecia bem. Como nada dessa história fazia sentido, a polícia criou uma teoria. Eles acreditavam que o hiker ficou entediado por não encontrar nenhum bichinho no quintal dele, então ele decidiu sair correndo pra floresta pra procurar mais. E aí ele continuou procurando, até ele ver que ele tinha se perdido. Então ele correu para uma direção desconhecida até ele encontrar essa cabana eventualmente e pensar que ele precisava se proteger daquela tempestade ficando lá dentro. Só que muitas pessoas têm dúvida dessa teoria mais simples, principalmente por ele ter só 3 anos de idade, não parecer estar desnutrido e estar muito bem de saúde. E aí surgiram algumas outras teorias. Uma delas é que uma pessoa teria sequestrado o hiker quando viu ele sozinho no quintal de casa, e aí essa pessoa teria levado ele até essa cabana, mantido ele lá, mas quando ele percebeu que a polícia estava fazendo várias buscas e que talvez o hiker fosse encontrado e o sequestrador não ia se safar, ele simplesmente abandonou o garoto e foi embora. Uma outra teoria diz que o hiker foi abduzido por alienígenas, mas assim, gente, essa teoria, né, o que dizer sobre ela? Uma outra parte que as pessoas alegam é que as roupas que os pais descreveram que o hiker estava usando quando ele desapareceu eram diferentes da roupa em que ele foi encontrado, mas até aí a justificativa é que talvez os pais se confundiram, estavam num estresse com o filho desaparecido, não lembravam direito da roupa que ele estava usando. E uma terceira teoria, que é uma teoria bem doida, mas que eu achei que faz sentido, principalmente se vocês acreditam nessas criaturas da floresta, tipo skinwalkers e tal, é que talvez uma dessas criaturas que vive nas florestas e que a gente não sabe o que é exatamente, viu um garotinho sozinho e eles têm esse instinto materno e aí eles sabem que talvez ele ia sofrer alguma coisa sozinho ali na floresta, um ataque de um animal, alguma coisa assim. Então, esse animal teria pegado o hiker e levado para algum lugar onde eles consideravam seguros, que no caso foi aquela cabana. Então, eles só deixaram ele ali para tentar protegê-lo até ele eventualmente ser encontrado. É meio doido pensar, mas assim, eu gosto de uma teoria que teve um animal querendo proteger uma criança. Enfim, quero saber o que vocês acham e qual teoria faz mais sentido. E agora a gente vai pro último caso. O terceiro caso é de uma mulher chamada Mary Cerruti, mas já tenho que avisar vocês que essa história não tem um final feliz. A Mary cresceu em uma cidade chamada Kingsville, no Texas, e era filha de um professor. Os pais dela faleceram antes dela fazer 21 anos de idade. Então a Mary sempre foi uma pessoa um pouco solitária. Apesar dela ter alguns parentes que se importavam com ela e ter alguns amigos, ela gostava de passar bastante tempo sozinha. Ela nunca se formou da universidade e mais ou menos nessa época ela conheceu um homem que ela se apaixonou. Os dois chegaram a se casar, mas o relacionamento terminou em divórcio. Depois de alguns anos em que ela estava tentando ficar melhor de todas essas situações que tinham acontecido na vida dela, ela de novo conheceu um outro cara que ela também se apaixonou, os dois se casaram, mas esse relacionamento também resultou em divórcio. Aí a Mary falou: quer saber? Desisto dessa vida de casada, não quero, tô bem assim, solteira. Ela se mudou para uma pequena casa amarela que ficava no meio de um complexo de apartamentos. E ela também adorava gatos, então ela morava com os gatinhos dela nessa casa. Isso até ela desaparecer em 2015. Um dos últimos vídeos que a gente tem da Mary foi ela protestando em uma assembleia sobre condomínios que iam ser construídos em volta da casa dela. Esses condomínios estavam querendo comprar a casa para poder demolir, então eles iam pagar uma indenização para ela entregar a casa e o terreno para
para eles poderem construir mais apartamentos. Mas a Mary não queria ceder aquele lugar e muito menos aquela casa que ela amava tanto. Os condomínios então falaram: tá, você não vai ceder sua casa, a gente vai construir mesmo assim. E a casa dela literalmente era essa casinha no meio de vários prédios. Além da casa dela ser tomada em volta por esses condomínios, pra mim não ficou muito claro se foi ela que plantou vários arbustos em volta ou se foram os próprios condomínios, mas o fato é que a casa dela ficou muito escondida por trás desses arbustos. Como a Mary era essa pessoa solitária e como a casa dela era muito escondidinha, demorou para as pessoas repararem que ela tinha desaparecido. Os vizinhos começaram a ficar preocupados quando eles perceberam que tinha uma grande quantidade de correspondência empilhada na porta da frente. E também parecia que uma das janelas tinha sido quebrada, então eles começaram a procurar por ela. A busca não deu em nada e a casa dela ficava cada vez mais sinistra, com aquele ar de abandonada. O carro dela continuava parado dentro da calçada e olhando através da janela, principalmente daquela janela quebrada, eles conseguiam ver que os pertences dela estavam intocados, estava tudo ali. Em agosto de 2015, um amigo dela reportou o desaparecimento dela, porque ele ligou para ela diversas vezes e ela não atendia. A última vez em que a Mary tinha sido vista foi lá para fevereiro, março daquele ano. Foi aí que as buscas começaram. Naquele ano, a Mary tinha 61 anos de idade. Por conta da janela quebrada, algumas pessoas começaram a teorizar que ela tinha sido sequestrada. Aquela correspondência também indicava que ela tinha comprado alguns itens em maio. Então a gente tinha mais ou menos o mês ali em que ela tinha desaparecido. Um processo de crueldade animal também foi feito contra ela. Isso porque, como ela tinha vários gatos, aqueles gatos tinham sido abandonados dentro da casa. E infelizmente todos eles faleceram. E aí que as pessoas que conheciam a Mary pensaram que fazia muito sentido que ela tinha sido sequestrada, porque ela amava aqueles gatos, ela jamais deixaria eles ali abandonados. Enfim, o caso estava meio sem solução, ninguém sabia sobre o paradeiro dela, apesar de ainda estarem procurando, não tinham evidências nenhuma. E aí o caso ficou meio que por isso mesmo, as buscas continuavam, mas não tinha evidência nenhuma do que tinha acontecido. Em março de 2017, a casa da Mary foi alugada para um novo inquilino. Eles meio que fizeram uma renovação da casa, que estava super abandonada, pintaram ela de azul. E aí nos primeiros dias em que esse inquilino estava morando na casa, ele ligou para a polícia. Isso porque ele tinha encontrado algo inacreditável. Entre duas paredes no sótão, ele encontrou um esqueleto humano. Um corpo estava preso ali. As autoridades foram até a casa para examinar o corpo, que já tinha sido parcialmente comido por ratos. A única parte que eles conseguiram salvar para análise daquele esqueleto foi o maxilar dela. Não tinha como fazer análises de DNA, mas eles tinham esse último vídeo da Mary e aquele vídeo mostrava que ela tinha um certo problema no maxilar, na forma que ela falava, talvez fosse um pouquinho torto. E aí, com o maxilar daquele esqueleto, eles perceberam que batia com o dela. Além disso, os óculos que estavam lá junto eram os mesmos que o dela. O corpo também tinha um par de tênis que era da Mary. A teoria que a polícia conseguiu chegar é que ela foi pegar alguma coisa no sótão, mas ela percebeu que o assoalho estava meio solto. Por conta disso, quando ela pisou ali, ela teria caído. Então ela ficou presa no meio do chão, entre as duas paredes. Como ela vivia sozinha com os gatos, ela não conseguia pedir ajuda. Por mais que ela gritasse, ninguém ia ouvi-la. Então eles acreditam que ela faleceu por desidratação ou por fome, sozinha ali no sótão, presa. E pensar nessa história é extremamente triste. Imagina o quanto foi agoniante a morte da Mary. Talvez os gatinhos também tivessem visto o que aconteceu e não podiam fazer nada. Então, provavelmente foi uma morte bem lenta. Apesar disso, a prima da Mary não acredita nessa teoria que foi um acidente, que ela só caiu. Ela acredita que alguém colocou ela ali. É estranho pensar nessa teoria, porque não tinham pessoas que poderiam ter algo contra a Mary, apesar de que rolou essa história dela estar protestando com relação. Então, uma das teorias é que talvez alguém que tinha interesse na casa dela teria feito isso com ela para poder pegar a propriedade. Não sei se é uma teoria muito válida, porque enfim, a casa continuou lá, teve um novo inquilino morando, não acho que ela foi demolida por fim. Mas, como sempre, quero saber o que vocês acham. Esses foram os 3 casos de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.